Graça e paz, amados. Como é maravilhoso nós compreender coisas grandes e profundas em Deus. A Bíblia nos orienta a não sermos meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Então nós precisamos ter base, precisamos ter uma estrutura. O problema é quando a base, o alicerce, a estrutura é em cima daquilo que a gente ouviu sem conferir na Bíblia. Isso nos torna religiosos. Então, cristão, pequenos cristos, são aqueles que conferem na palavra, se fecha o que nós cremos e o que nós ouvimos. Não há problema nenhum em conferir na palavra. Por quê? Porque sinais, maravilhas, prodígios são para nos atrair a um local que Deus quer. Isso não pode dirigir a nossa vida. E isso, sinais, prodígios e maravilhas são para manter a nossa fé firmada no poder de Deus. A gente vê isso quando Isaías viu a manifestação visível do trono de Deus. Então isso levou ele a reconhecer, mas o que purificou foi o fogo do altar sobre a vida dele, que tocou os seus lábios, e ele viu a condição real dele. Como é importante nós olhar para isso. Então, todos nós queremos, de uma forma ou outra, ser usado nas mãos do Senhor. Queremos realmente, eu creio que é um desejo de todo cristão, pelo menos eu desejo, ser usado de forma sobrenatural para curar enfermos, para restaurar vista aos cegos, pôr em liberdade os cativos e oprimidos, fazer com que paralíticos andem. Então isso é muito importante. É sinais que Deus diz que acompanhariam aqueles que creem no seu nome. Até se bebermos alguma coisa mortífera sem sabermos, não causará dano algum, porque nós temos uma fé firmada no Senhor. Então eu creio em tudo isso. A questão é, por que a gente quer esse fogo de Deus, essa unção, esse sobrenatural de Deus? Muitos querem para serem populares, muitos querem para se tornarem conhecidos, muitos querem para provar alguma coisa para alguém, Então há uma raiz, há um princípio, e todo o princípio da manifestação de Deus tem um só. Jesus nos ensina isso, que é glorificar ao Pai. Então, a Bíblia é muito clara que Deus não vai acender o fogo da sua presença, das maravilhas, para alguém esconder. Esconder no seu egocentrismo, esconder na sua timidez. Muitos querem ser acesos por Deus e não serão. Eu tenho compreendido isso. Quantas pessoas querem ser acesos pelo Senhor, chamado como Deus acendeu o coração de Moisés, mas Deus não vai fazer, porque Ele não acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Deus não acende uma lamparina, mas a lamparina que Ele acende. Então muitos, quando Deus não acende, querem mostrar uma espiritualidade e acabam se acendendo por si próprios, e não são conhecidos do Senhor. Aí estarão naquele grupo: Senhor, em Teu nome profetizamos, curamos enfermos, expelimos demônios, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade, nunca vos conheci. Então, o primeiro ponto é ser conhecido de Deus. E Deus foi muito, muito amoroso com Moisés, que o Senhor se apresentou, e Moisés já tinha um certo temor, ao ponto que quando ele ouve a voz do Senhor, ele escondeu o rosto, temendo olhar para Deus. Só esse temor de olhar para Deus já fez com que, eu creio que o chamado de Moisés já começasse a ser confirmado, onde Deus era reconhecido como o Senhor. Hoje nós tratamos muitas vezes a presença de Deus de forma leviana. Achamos que Deus aceita de qualquer forma, de qualquer maneira. Então posso oferecer qualquer sacrifício ao Senhor.
tome um cuidado em oferecer a sua vida ao Senhor. Ele tem que ser santo, tem que ser vivo e tem que ser agradável a Deus. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande. Todos querem o fogo do Senhor, mas o que está resplandecendo? Qual é a luz que tem iluminado os homens que estão à minha volta, na minha casa, no meu trabalho, no meu convívio? Precisamos pensar nisso, porque fogo estranho Deus abomina. O Senhor aceita fogo de santidade. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e possamos nos apresentar em santidade ao nosso Deus. Um ótimo dia, Deus abençoe.